Ser negro no Brasil é difícil, porque você tem que corresponder à expectativa de um lado e tem que se precaver dessa expectativa de outro lado. Menos agora, mas não tão menos assim, existe uma maneira de ser negro, né? Então, se você não toca surdo, não toca tamborim, não vai ao pagode, não toma cachaça, não vai à macumba, então você não é lá muito negro. Isso é uma percepção de várias pessoas. Agora, mais importante de tudo isso, a meu ver, ser negro no Brasil é uma tarefa que vem sendo cumprida desde o século XVII, né? Desde os primeiros momentos da escravidão no Brasil. Quando os primeiros contingentes chegaram aqui, escravizados, muitos não suportaram a viagem, né? E esses que sobreviveram foram a semente do que nós temos até hoje. Então, essa tarefa é contínua. Cada vez mais, essa tarefa tem que ser cumprida no sentido de que o perfil do homem brasileiro, o perfil do brasileiro em geral, é um perfil que é talhado, em grande parte, pela contribuição dele. Senão, fica faltando. Haroldo Costa, o nosso Orfeu. Produtor, ator, diretor de cinema, teatro, televisão, radialista, escritor, apresentador, pesquisador do carnaval, da cultura popular e da cultura negra. Haroldo Costa é um dos maiores conhecedores da alma e da vida de nossa gente. Eu sempre, desde a mais tenra idade, como se costuma dizer, desde a mais tenra idade, eu fui sempre ligado às coisas populares. Porque eu fui criado lá em Maceió, vi todo o ciclo folclórico do Natal, de São João, do Carnaval e por aí afora. E isso impregnou mesmo, de um senso de admiração e respeito por aquelas festas feitas por gente, povo, gente humilde. Era só a expressão e o prazer de fazer, né? Então, quando você viu um reizado, ou um guerreiro, ou um quilombo, ou um amarujado, o que foi, então era o prazer de ver. Em 1947, Haroldo Costa estreia no Teatro Experimental do Negro. Quando eu cheguei no Teatro Experimental do Negro, eu tinha 17 ou 18 anos. E meu pai trouxe o panfleto que ele tinha recebido na rua. E era o panfleto do Teatro Experimental do Negro. Teatro Experimental do Negro, fundado por Abdias Nascimento em 1944, no Rio de Janeiro, foi pioneiro ao levar ao palco um elenco de atrizes e atores negros. O TEM é fundamental na formação do moderno teatro brasileiro. Abdias Nascimento é um dos mais importantes militantes da luta contra a discriminação racial e pela valorização da cultura negra. Foi diretor de teatro, ator, dramaturgo, artista plástico, professor universitário, deputado federal e senador da República. Desempenhou inúmeras iniciativas políticas em defesa dos direitos do povo negro. Na rota dos propósitos revolucionários do Teatro Experimental do Negro, vamos encontrar a introdução do herói negro com seu formidável potencial trágico e lírico nos palcos brasileiros e na literatura dramática do país. Abdias Nascimento. Havia um movimento de intelectuais cariocas que comungavam com a mesma ideia do Abdias Nascimento, em que o palco brasileiro estava vazio no sentido de ter personagens negros. E é claro que aí apareceram autores que engajaram no movimento, né? Foi o caso do Joaquim Ribeiro, que escreveu uma peça chamada Aruanda, e do Lúcio Cardoso, que escreveu a peça O Filho Pródigo. Foi essa peça que eu estreiei.
Porque naquela época estava em grande ebulição. Você tinha grandes companhias com os maiores nomes da época, alguns subsistem até hoje. Você tinha um público interessadíssimo, tanto que os teatros funcionavam de terça a domingo. E você vê que havia uma potencialidade muito grande de um público que estava ali disponível para assistir os espetáculos. O que o Teatro Experimental do Negro queria era exatamente dar a oportunidade para atores, aspirantes a atores, artistas em geral, negros que encontrassem um lugar para desenvolver a sua arte. Tanto que quando o Albert Camus veio ao Brasil, foi apresentado para ele, no Teatro Ginástico, fizemos a apresentação do primeiro ato do Calígula de Camus para o próprio. Também foi através de uma cisão com o Teatro Santo Negro que fundamos o Grupo dos Novos, que era o grupo mais chegado à música e tal. A gente achava que aquele repertório era muito bonito, mas também era muito pesado. Então a gente queria uma coisa mais movimentada. Em 1949, Haroldo participa da criação do Grupo dos Novos, que logo se renomeia como Teatro Folclórico Brasileiro. Então havia essa confraria muito grande em torno da ideia do que era o grupo dos Novos, que foi se materializando pouco a pouco e até nós chegarmos ao ponto da estreia. Nós estreamos no Teatro Ginástico. E já estreamos, já não era mais como o Grupo dos Novos, porque acharam que o Grupo dos Novos era muito infantil, não sei o quê. Então, Teatro Folclórico Brasileiro. É, sem dúvida, um teatro que de há muito deveria ser criado, pois nele se estampa a arte natural de todas as nossas regiões e que nós mesmos, brasileiros, ignorávamos. E a gente viajava, porque o termo era viajar mesmo. No fim de semana, a gente ia para Caxias, ia para São Mateus, ia para Anchieta, né? Onde a gente queria conhecer macumba e candomblé. E, inclusive, descobria bailarino, né? Porque, como o espetáculo dançado. O teatro folclórico brasileiro ganha o mundo. O fato curioso dessa de São Paulo é que nós estávamos no Teatro Odeon, né? No intervalo de uma sessão para outra, nós de Garanhão, pequeno grupo, no botequim ao lado, tomando café, tomando qualquer coisa. Aí apareceu um cara desse tamanho, assim, baixinho, todo nervoso, e fez a pergunta: que é le maître du ballet? Eu me lembro um pouco do francês do Pedro II, expliquei a ele: não tem maître de ballet, nós somos uma companhia folclórica, que fazemos folclore, não tem maître de ballet e tal. Aí ele disse: mas eu queria fazer nós temos um responsável comercial, temos o diretor administrativo. É porque eu sou o delegado do Festival de Londres e estou procurando grupos para levar para Londres. Maravilha. Muito bem. Então, aí eu levei e apresentei ele a Ascanase. Isso nós estamos falando de 1950, eu acho, 51. A primeira turnê internacional. O papo foi o seguinte: você chegando lá tem tudo, mas tem que chegar lá. Aquele velho, não tem passagem, não tem nada. Você tem que chegar lá. Nunca ninguém fez uma viagem para Londres tão comprida. Isso aqui foi o momento em que nós chegamos à Europa, né? A toa que está escrito: bem-vindos à Europa. Chegamos na Espanha, Barcelona, comendo o pão que o diabo amassou. E aí começou a nossa temporada europeia. Aí a coisa mudou de figura. Mudou de figura e mudou de nome. Porque em vez de teatro folclórico brasileiro, conversando com esse
esse cidadão, aquele, o baixinho que é o que chegou lá antes, ele diz, folclórico é uma palavra que ele diz que para a Europa ficava muito estatal, parecia uma coisa que era o Estado que estava pagando. Aí eu me lembrei que a editora brasileira, Companhia Editora Nacional, tinha uma coleção de livros chamada Brasiliana. Aí eu falei, pô, esse é o nome. Aí propus o cara, olha, poxa, Brasiliana, esse é o nome, porque diz tudo. Aí, toma. Brasiliana se apresentou em 19 países da Europa e em quase toda a África do Norte, sempre com casas lotadas e ovacionado por público e crítica. Reisado, Bumba Meu Boi, Maracatu, Brasiliana difundiu expressões culturais do Brasil por onde se apresentou, revelando o sentimento, o olhar, a música, o corpo e o gesto próprio do povo brasileiro. Nós fomos convidados por um brasileiro, Antônio Zé Fé, que era assistente do Mauro Brandini e estava fazendo um filme naquela ocasião. E a estrela do filme era uma mulher lindérrima chamada Sofia Chicoioli, que depois virou Sofia Loren. O Brasil só foi descobrir que nós existíamos fora do Brasil pelo menos 2 anos depois, quando nós estivemos em Londres. No total, a companhia sempre teve em torno de 50 pessoas. Agora, eu vou te dizer por que é que o pessoal, todos nós, eu inclusive, a gente aguentava 10 do que 10. A gente não queria voltar derrotado. Se a gente voltasse esprateado, porque chegou no país, não sei o quê, aí a gente podia chegar na embaixada e pedir para voltar para o Brasil. Eu estava viajando, mas a gente não queria, a gente queria voltar legal. Foi por isso que, pelo menos, eu diria, 80% do pessoal foi o mesmo, o tempo todo. Ampliando as fronteiras da cultura popular. Olha, nós viajamos muitos países, né? E eu tomei conhecimento do folclore de vários países. Era a minha obsessão, né? O folclore brasileiro é um folclore muito particular, muito peculiar, entendeu? Seja na parte em que a contribuição indígena, que muita gente menospreza, mas é forte na dança, é forte sobretudo no lendário, né? E o lado luso brasileiro, né? Que é do norte ao sul do país, né? Paris, 1955. O encontro de Haroldo Costa com Vinícius de Moraes. Surge nosso Orfeu. A Prefeitura de Paris tinha uma disposição municipal que determinava uma espécie de imposto, a menos que a companhia tivesse um caráter cultural. Se a companhia desse prova do seu caráter cultural, esse imposto era suspenso. E, bom, aí vamos lá, vamos falar com o consulado, com a embaixada. E o adido cultural, que era o cara exatamente que estava mais próximo do assunto, era o Vinícius. E o Vinícius, com aquela simpatia contagiante dele, né? Ele pegou a bandeira e saiu, né? Conclusão, conseguimos a isenção do imposto. E Vinícius conseguiu 40 amigos porque ele ia todo dia, no espetáculo e tal. Depois de 3 meses, fazendo 1000 estripulias parisienses, nós íamos para a Holanda. O Vinícius nos ofereceu uma feijoada de despedida. E nessa feijoada, em determinado momento, ele me chamou e disse, olha, isso aqui é a minha peça, Orfeu da Conceição, e ganhou um prêmio no 4º Centenário de São Paulo. Aí a feijoada continuou lá e eu comecei a ler o primeiro ato. Ele me deu o primeiro ato só. Bom, aí eu fiquei realmente boquiaberta pela qualidade da peça, por tudo, pelo poema, que era a peça um grande poema, né? A conversa não passou disso, né?
Não houve especulações. Não. Eu dizia, eu quero fazer o papel, eu gostaria de fazer. Nada disso. O negócio foi para feijoada. Um ano depois, de volta ao Brasil, Vinícius prepara Orfeu. Ele convidou o Léo Juse para ser o diretor. O Oscar Niemeyer fez o cenário. O Sclia fez os cartazes. A Djanira também. O Vinícius falou para o Léo, contou a nossa história em comum. Mas eu aliviei o Léo. Falei, Léo, o negócio é o seguinte, não há compromisso nenhum. O Vinícius não prometeu nada, eu não pedi nada. O papel é maravilhoso, a peça é incrível, eu quero me submeter ao teste como qualquer outro. Eu não quero ser uma imposição do autor. Ah, acabou, obrigado, sei que, enfim. Aí fizeram várias audições, vários testes e tal, eu inclusive. No fim, eles decidiram por mim. A convite de Vinícius, o Teatro Experimental do Negro integra o elenco de Orfeu. Nesse momento, Haroldo Costa reencontra velhos companheiros do TEM. E aí começou, então, a minha história como Orfeu da Conceição. Naquela ocasião, ninguém melhor do que Haroldo para fazer o personagem Orfeu da Conceição, porque no texto mesmo exige, né, que Orfeu seja um homem bonito, né, elegante, né, e tenha uma certa atração, né, tenha um certo carisma, digamos assim. E Haroldo realmente preenchia todos os requisitos, né, exigidos pelo texto de Vinícius, né, na adaptação de Orfeu para os Morros Cariocas, né. O Orfeu com a Chica Xavier, fazendo a morte, e o marido dela, que é Lé. Isso aqui, essa cena aqui, é o final do primeiro ato da peça. Primeiro ato de Orfeu. Ah, minha Eurídice, meu verso, meu silêncio, minha música. Nunca fujas de mim. Sem ti sou nada. Sou coisa sem razão, jogada. Sou pedra rolada. Orfeu menos Eurídice, coisa incompreensível. A existência sem ti é como olhar para um relógio só com o ponteiro dos minutos. Tu és a hora, és o que dá sentido e direção ao tempo, minha amiga mais querida. Qual mãe, qual pai, qual nada, a beleza da vida és tu, amada, milhões amada. E realmente foi um marco, foi o divisor de água da minha vida profissional, porque ninguém faz Orfeu impunemente. Haroldo Costa, ao mesmo tempo que atua em Orfeu, dirige um programa na Rádio MEC. Eu sempre tive mania de rádio. Mesmo antes do teatro, eu sempre tive mania de rádio. Aí, um dia, no bate-papo e tal, o Alain perguntou, você gostaria de fazer um programa de rádio? Eu gostaria, claro, gostaria. Então vou falar com o René Cavé, que é o diretor da rádio, e quem sabe tem um horário. Enfim. Aí eu criei um programa chamado Estampas Brasileiras, que tinha como subtítulo A Verdadeira Arte que o Povo Cria e Inspira. O locutor do programa, Paulo Alberto Monteiro de Barros. Mais tarde, o Arthur da Tábua. O primeiro programa que eu fiz foi levando a velha guarda da Mangueira, que estava mais perto, né, para cantar as coisas, porque não tinha, né, programa de samba no rádio, ainda mais na Rádio MEC. Bom, fizemos, deu certo, e aí eu fiquei uma grande temporada fazendo estampas brasileiras, que eu misturava música chamada música erudita com música popular, fazia programa ao vivo, fazia programa gravado, mas o centro, o objetivo do programa era fazer o que há de melhor na música brasileira. Do rádio para o cinema. Começou aquela conversão para ser o diretor do filme. Bom, diante da pressão e diante da necessidade, mais do que nunca, mais do que nada, eu aceitei. Então eu fui dirigir o filme Pista de Grama.
E como eu estava naquela turma, digamos, que era resultado do Orfeu, eu comecei a convidar pessoas também que estavam... Aí pedi o Tom para fazer a música, pedi o Esclia para fazer o cartaz, pedi o Napoleão Muniz Freire, que era minha amiga de teatro, para fazer os figurinos. E aí chamamos os atores, Paulo Goulart e Eudá Magalhães. E como eu tinha convidado o Tom, e o Tom tinha aceitado fazer a trilha sonora, falei, pô, nós temos que aproveitar isso, fazer uma coisa. E foi quando ele, Vinícius, estavam fazendo o disco, preparando as músicas para o disco Canção do Amor Demais. Aí ele e o Tom fizeram. Eu sei e você sabe que a vida é sempre assim. E essa música foi a música... Aí eu se extrapolei, né? Então eu vou botar Elisete cantando com o João Gilberto. Eu sei e você sabe, já que a vida quis assim, que nada nesse mundo levará você de mim. Eu sei, você sabe, que a distância não existe e todo grande amor só é bem grande se for triste. Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer, que todos os caminhos me encaminham pra você. E ficou sendo o único registro do João Gilberto em filmes brasileiros. Da telona para a telinha, Haroldo vai fazer televisão. Então, eu comecei a viver isso. Fui com o Cazé no programa Noite de Gala. Houve um 13 de maio, não me lembro de que ano exatamente, mas que eu sugeri e foi aprovada a ideia de fazer um programa dedicado à abolição da escravatura. E nesse programa, eu fazia, além de ter feito os contatos, feito produção, eu era um mestre de cerimônias. E tive o prazer e a honra de levar à televisão o nosso Almirante Negro, João Cândido. E esse aqui é João Cândido com quadros do Heitor dos Prazeres ao fundo. É exatamente aquele programa que nós fizemos no 13 de maio. Por acaso, Canal 13. Ele foi ao programa e não só isso, ele foi entrevistado pelo Guerreiro Ramos, que foi um grande sociólogo, que eu conheci na época do Teatro Experimental do Negro. Ele era do grupo pensante do Teatro Experimental do Negro, grande sociólogo. Então eu fazia essas funções, entendeu? Eu fazia as funções de criação, de produção e, eventualmente, de ator. Mas fiz outras coisas. Depois eu estive na TV Excelsior, foi o meu outro passo, mas aí sim, mais como produtor e diretor. Depois terminei na TV Globo. Quando a Globo estava se formando, eu fui convidado e fui do primeiro grupo, do grupo pioneiro. E na TV Globo eu tive vários experimentos. Eu fui ator em algumas coisas, fui diretor de outras. Dirigi muito tempo o programa da Dercy Gonçalves, dirigi o programa do Chacrinha. Eu fui do júri e depois fui diretor do programa A Buzina do Chacrinha. Então a minha vida na televisão teve esses caminhos e descaminhos. Haroldo Costa, a cultura brasileira é sua matéria-prima. A minha matéria-prima é a música brasileira, é a dança brasileira, enfim, é tudo que se refere ao Brasil. Porque quando o diretor negro dirige alguma coisa, não é que seja uma coisa sectária, ele dirige, vai ser só negro, só para negro, não é isso. Mas ele traz a contribuição interior, né? Que se transforma no espetáculo que ele está fazendo. Isso é fatal. Se existe um artista multimídia, ele é Haroldo Costa. Atuou em todos os meios de comunicação existentes na época.
Como nos versos do poeta espanhol Antônio Machado, para Haroldo Costa não há caminho, se faz caminho ao andar. Viajou, encantou e arrebatou a todos com a cultura brasileira. Haroldo Costa afirmou-se entre os melhores, fazendo parte desse grupo seleto dos grandes artistas do mundo inteiro. Se a memória existe, é para nos lembrar que no Brasil produzimos homens e mulheres na qualidade de Haroldo Costa para termos orgulho de nós mesmos. Silvio Tendler.